Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando nossas videoaulas. Estou diretamente aqui do Colégio Santa Rita, tá bom? Com vocês, professor Igor Davidson, tá bom? Professor de matemática. Vamos iniciar uma sequência agora de videoaulas, dando continuidade a todos os nossos conteúdos, seguindo rigorosamente tudo aquilo que está no livro de vocês, tá bom? Nesse primeiro momento, eu quero me direcionar ao ensino fundamental, turma do 8º ano, tá bom? A primeira aula, nossa aula de matemática, constando na unidade 1. Acompanhe comigo, venha comigo, pegue seu livro. Primeira aula, dando continuidade ao conteúdo que seria exposto, colocado na nossa avaliação, tá bom? Que não conseguimos realizar devido à nossa paralisação, e o conteúdo é radiciação, tá bom? Então, vamos lá. Coloque aí no seu livro a página 160, quando nós nos deparamos, tá bom? Com o primeiro conteúdo, com a primeira parte sobre raiz quadrada. No livro de vocês, nessa página, você vai encontrar a seguinte situação para compreendermos um pouco esse conceito. Em relação à raiz quadrada, vamos acompanhar a situação. Está dizendo o seguinte: Paulo contratou a arquiteta Júlia para fazer o projeto de construção de sua casa. Veja ao lado o esboço da planta feita por Júlia. Vamos olhar, acompanhem comigo também, certo? Nós temos aqui o esboço, onde nós encontramos uma sala, um banheiro, uma cozinha e um dormitório, ok? Como Paulo vai comprar móveis para o quarto, ele precisa saber quanto mede o comprimento das paredes. Aqui é a situação, certo? Então, o rapazinho está dizendo aqui: Júlia, o quarto tem a forma de um quadrado. Parou, quadrado, figura geométrica que possui o quê? Todas as dimensões de mesmo tamanho, tá bom? Então, quando você conhece o lado de um quadrado, você também tem conhecimento de todas as outras medidas, certo? Quando nós paramos e continuamos a leitura, está dizendo o seguinte: e sua área é de 20,25 metros quadrados. Quanto mede o comprimento de cada parede do quarto? É um contexto, é uma situação em que nós podemos utilizar a raiz quadrada, certo? A mulher vai responder o seguinte: o comprimento de cada parede mede 4,5 metros, pois 4,5, que seria a medida do lado, vezes 4,5 é igual a 20,25 metros quadrados. Quando nós entendemos esse conceito e que a raiz quadrada pode ser aplicada dentro desse contexto, a gente dá continuidade quando nós definimos a raiz quadrada. A raiz quadrada de um número real x, olha, preste atenção, é um número não negativo. Não negativo, que é elevado ao quadrado, resulta em x. Isto é, vou parar para pensar. A raiz quadrada de 4, a resposta tem que ser um número que não pode ser negativo, e esse número elevado ao quadrado precisa ser 4. Por isso que a raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado é 4. Então, quando nós entendemos este conceito, nós temos alguns casos específicos que precisamos estar atentos. Isto é, quando x é quadrado perfeito. Então, bora lá, vamos para a leitura. Acompanhe aí na página 161 do seu livro, hein? Se x for um número real não negativo e for um quadrado perfeito, então a raiz quadrada de x será um número real. Se x for um número real não negativo e for um quadrado perfeito, então a raiz quadrada de x será um número real. Exemplo: raiz de 25. Ok, 25 não é um número negativo, então a resposta vai ser um número real, tá bom? A raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado é 25. Aqui nós temos uma raiz em que o número, no caso radicando, vamos já ver,
O radicando ele é fracionário. Quando você se depara com isso, você pode responder separadamente. Isto é, se é uma fração, é antecedente, consequente ou numerador e denominador, você entende que você pode responder a raiz separadamente, isto é uma propriedade. Ok? Então a raiz quadrada de 169 é 13. Por quê? Porque 13 ao quadrado é 169. A raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado é 16. A raiz quadrada de 0 é 0. Tá bom? Definiçãozinha, 0 ao quadrado vai ser 0. A raiz quadrada agora, quando radicando, é um valor decimal. Tá bom? Então, primeiro, trabalhar com esse valor decimal, essa vírgula, é um pouco difícil para nós. A não ser que de uma forma conveniente nós possamos agora transformar esse número, esse valor decimal em uma raiz quadrada. Na verdade, não, em um valor fracionário, tá bom? Podemos transformar esse valor em algo fracionário, isto é, eu olho aqui para a vírgula e identifico quantos são os números que tem após ela. É o 0 e o 4. Quantos algarismos? 2. Isto é, 2 zeros ficará no denominador da sua fração. Então, eu repito o número decimal sem a vírgula, 0,04. Se eu tirar a vírgula, é 4. A vírgula, eu precisaria andar ela 2 vezes, então, isto é, 2 números após a vírgula, 2 zeros aqui embaixo. Então, 0,04 em fração, 4 sobre 100. Se fosse 0,1, é 1 sobre 10. Se fosse 0,03, é 3 sobre 100. Ok? Então, a quantidade de zero depende de quantos números há após a sua vírgula. Tá bom? Então, isso nos leva, ainda na página 161, a entendermos um outro conceito. Porque quando o número quando ele é um quadrado perfeito, o que você entendeu? Ele tem raiz quadrada. A raiz quadrada é exata. Venha comigo, preste atenção. Quando o radicando é um quadrado perfeito, então significa que há raiz quadrada exata. Agora, quando ele não é um quadrado perfeito, vamos aqui. Se x for um número não negativo e não for quadrado perfeito, então a sua raiz quadrada será um número com infinitas casas decimais não periódicas. Nós estudamos que todo número que não é periódico, não há possibilidade de colocarmos ele em forma fracionária. Se o número não pode ser colocado em forma de fração, significa que ele não é racional. E o conjunto real, ele é dividido em 2. Ele tem os números racionais e os irracionais. Isso é consequência. Se o número não for racional, ele vai ser irracional. Se ele não pode ser colocado em forma de fração, ele vai ser irracional. Exemplo, 2. 2 não é um quadrado perfeito, ok? Então a raiz quadrada vai ser um número irracional. Vai ser um número infinito, não periódico. Porque se ele for infinito com período, mesmo sendo infinito, a gente consegue botar em forma de fração, tá bom? 5 não é quadrado perfeito. A raiz é um número irracional. 1,2 não é um quadrado perfeito. A raiz vai ser o número irracional. Da mesma forma, para o número fracionário, 3 sobre 7, tá bom? Então, só há raiz quadrada exata quando o número ele é um quadrado perfeito, ok? Professor, como é que eu sei que o número ele é um quadrado perfeito? De uma forma algébrica falando, você pode fazer aquela decomposição em números primos. Lembra? É o mesmo conceito que você usa quando vai tirar o MMC em uma expressão, em uma equação, né? Você não pega lá, exemplo, 16. Para tu tirar o MMC entre 16 e talvez um outro número 4, você não começa lá a dividir, qual é o menor valor que dá para dividir? É por 2? Então vou dividir por 2. Depois ainda dá por 2, então é isso que você vai fazer, tá bom? Então quando você faz essa decomposição e no final de 16 você vai lá encontrar 2 elevado a 4, o expoente é par. Todas as vezes que você faz uma decomposição e o teu expoente, tá bom, da potência encontrada no final, se ele for par, ele é um quadrado perfeito. Ele possui raiz quadrada exata, ok?
Então, bora lá, dando continuidade agora, andando para a página 163. A gente viu, se ele é um quadrado perfeito, ele tem raiz quadrada exata. Se ele não é um quadrado perfeito, ele vai ser irracional. Agora, infinito e também não periódico. Opa! Então quer dizer que, será que se a raiz, o radicano, ele é irracional, na verdade, ele é um valor que não é um quadrado perfeito, a sua raiz quadrada, como é que a gente faz para encontrar? Porque em nenhum momento nós estamos aqui afirmando que não vai existir a raiz. Nós estamos dizendo que ela não é exata. É por isso que nós passamos a trabalhar o que nos conduz, o que nos direciona, o que nos leva aos números que são aproximados. Quando nós olhamos como calcular uma raiz quadrada quando o radicando não é um quadrado perfeito, como é que eu consigo resolver isso? Então eu penso, eu tenho vários métodos, eu posso responder, só que demasiadamente, é um processo demorado, é um processo longo, se nós formos fazer, por exemplo, aproximação. Há um método que nós estudamos até em sala de aula, 20+1, mas também é longo. E aqui o sugerido para nós, o que vai ser conveniente, rápido de fazer, eficiente, é o método da interação. O método da interação, ele não lhe garante o valor exato, porém ele te dá um valor aproximado quando você utiliza a fórmula da forma correta. Isto é, o que é que consiste? Eu quero calcular a raiz quadrada desse número aqui, desse valor x, considerando que ele não é um quadrado perfeito, tá bom? X não é um quadrado perfeito. A fórmula garante que a raiz quadrada de um número que não é um quadrado perfeito, ele vai ter um valor, olha aqui, ó, aproximado. Basta você pegar, conserva o radicando x, soma com y, divide por o dobro da raiz de y. Agora, se nós entendemos que x é o radicando, quem é y? Quem é y? Y, presta atenção, venha comigo. Y vai ser um quadrado perfeito. Isto é, y tem que ser um número que tem raiz quadrada exata. Y vai ser, entre tudo isso, não pode ser qualquer quadrado perfeito. Ele é um valor bem específico. Você vai ser direcionado neste momento a encontrar um valor, um quadrado perfeito, um número que possui raiz quadrada bem perto de x. Pode ser para mais ou pode ser para menos. O importante é você considerar o seu radicando e encontrar um valor que tem raiz quadrada mais perto dele. Pode ser maior do que x, para mais, ou pode ser menor do que x, para menos. Exemplo, se eu for querer calcular a raiz quadrada de 7. 7 não é um quadrado perfeito. A sua raiz vai ser um número irracional. Mas quando eu olho, penso, professor, raiz de 7. Considero 7. Quem são os quadrados perfeitos perto de 7? Para mais. Vamos começar para mais. Depois do 7 tem 8. É quadrado perfeito? Não. Depois o 9. É quadrado perfeito? É. O 9 para 7, diferença de quantas casas? 2. Para menos, 7. O 6 é quadrado perfeito? Não, não tem raiz quadrada exata. O 5 é quadrado perfeito? Não. O 4 é. Mas a diferença do 4 por 7 é de quantas casas? 3. Ok, professor. Então, entre o 4 e o 9 encontrado, mas a nossa referência, o nosso radical é o 7, eu vou escolher o 9, porque o 9 é mais perto do 7. Então, y aqui seria 7. Por isso que tem essa raiz aqui, porque se não for um número quadrado perfeito, como você vai responder? Tá bom? Agora, de uma forma prática, eu mostrei aqui para vocês, tá bom? 2 exemplozinhos que eu fiz, mostrando o exemplo dessa fórmula da interação. Vamos aqui. A raiz quadrada de 8. Qual é o valor aproximado? Vou repetir o radicando. Aí eu paro. Vou encontrar o quadrado perfeito, que é bem pertinho de 8. É o 9. Para mais. É uma casa só a diferença. Para menos seria o 7, não o 6, não o 5, não o 4, muito longe. Professor, eu posso usar o 4? Pode.
mas talvez, se você estiver diante de uma questão em que as alternativas são muito próximas uma das outras, você não vai conseguir marcar a correta. Por quê? Porque que é necessário, porque que é preciso escolher o número mais próximo do radicando. Porque quanto mais perto é o número que é um quadrado perfeito do radicando que você tem, então mais perto, mais fiel do real, do valor exato da tua raiz vai ser a tua resposta. Tá bom? Então, quando eu pego 9, ele é bem perto de 8. Então, no final, a minha resposta vai ser bem perto do valor real da raiz quadrada exata de 8, tá bom? Se nós fizermos alguma aproximação. Então, se o 9 é o mais perto, pela fórmula, é 2, sempre 2, vezes a raiz quadrada desse número que nós encontramos, que no caso é 9. A raiz quadrada de 9 é, aqui embaixo, ó, 3. Como esse 2 é um produto, vou multiplicar por 3, vai ficar no final 6. 8 mais 9, 17. Quando eu faço essa divisão, 12,8. Professor, então eu passei a vida toda para responder a raiz quadrada aproximada. Só basta isso? Só. Não tem problema nenhum. É um método muito conveniente para você. Tá bom? Um outro exemplo, só para nós confirmarmos aqui, bater o martelo, consolidar esse pensamento na nossa cabecinha. Escolher o número 14. O radicando é 14. 14 não é um quadrado perfeito. A sua raiz não é exata. Então, ela vai ser um valor infinito. Vai ser um valor não periódico. Vai ser um valor irracional, isto é, quando eu paro para encontrar o quadrado perfeito que é mais perto do 14, eu penso para mais, cheguei no 16, para menos, pararia no 9. Não tem condição eu parar do 9 por 14, é mais distante do que o 16 por 14. Então, o número escolhido entre essas duas opções precisa ser o 16. Então, quando eu escolho 16, na fórmula ele entra aqui embaixo também. Então, é só aprendeu a fórmula, substituiu aqui os dois valores que precisa ser encontrado. Faça a soma, 14 mais 16, 30, raiz quadrada de 16, 4. Quando eu multiplico 2 vezes 4, 8. E essa soma dá 30, então quando eu fazer essa divisão, responder esse quociente, a nossa resposta vai ser 3,75. Um valor bem perto, bem fiel, se você pegar e responder a raiz de 14. Agora, dica, não é que você esteja proibido de usar uma calculadora, porém somente use para confirmar se os teus valores de fato estão bem aproximados ou não, tá bom? Se você pegar a calculadora e coloca aí raiz de 8, vê quanto dá, analisa como a nossa resolução é bem perto do fiel, do original, do real valor, que é a raiz quadrada de 8. Faça a mesma coisa com a raiz de 14, faça isso com os exemplos que você pode agora pensar, professor, vou testar aqui a raiz de 1001, faça. Vou testar aqui agora a raiz de 50. Teste, faça a continha, procure o valor aproximado, pegue depois a calculadora, não tem problema, veja se a tua resposta realmente condiz, realmente está correta, tá bom? Então, pessoal, nesta primeira aula, espero que vocês tenham compreendido, na verdade, recapitulado, tá bom? Seria o conteúdo nosso da próxima avaliação, que seria uma semana depois do que nós tivemos a paralisação. Então, após concluirmos esse conteúdo, revisarmos isso, recapitularmos isso, nós vamos dar, se a aula não voltar presencial, continuidade com o livro. Detalhe muito importante: tudo isso que nós estamos interagindo, tudo isso que nós estamos explanando aqui, será também revisto, reforçado novamente em sala de aula, uma vez que a gente já retorne, tá bom? Não se preocupe, nós vamos de uma forma presencial, nós vamos aqui no Colégio Santa Rita, revisar tudo que nós estamos colocando nessas videoaulas, tá bom? Então, o que nós vimos aqui te dá respaldo para a resolução das atividades que se encontram na página 162 e também na página 165 do livro, entendeu? Eu acredito que, se não me falha a memória, essas atividades nós já realizamos, já respondemos, tá bom? Então, se ficou alguma questão, eu vou dar uma olhada, uma analisada no livro e venho aqui para responder elas. Não tendo, nós vamos dar continuidade na próxima aula, aula de número 2, como nós vamos resolver agora
expressões com raiz. Já pensou se aparece lá a raiz de 3 mais a raiz de 20? Professor, essa soma, como é que eu somo? Então nós vamos precisar aprender as propriedades de radiciação. Nós vamos aprender a responder resolução com raiz quadrada. Então não perca a aula de número 2, tá bom? Então fico por aqui, até mais, grande abraço.